Talvez você esteja se perguntando por que a infância tem tanto a ver na nossa vida adulta. O que foi plantado lá atrás, ele pode, no nosso passado, ele pode ecoar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e nos nossos relacionamentos? E a resposta é sim, pode e ecoa. Mas de que forma? Vamos voltar um pouquinho nas fases infantis. Lá por volta dos 5 anos, mais ou menos, a criança ela vive no seu mundo dos pensamentos e da imaginação. Ela está totalmente voltada para os seus próprios interesses e para os seus próprios sentimentos. Essa criança passa a ter comportamentos mais individualistas e a família, de certa forma, estimula porque acha bonito, né? Ou estimula porque prefere que a criança brinque sozinha, ou até, por vezes, menciona o quanto a criança é egoísta, o quanto ela está voltada para os seus próprios interesses, de uma forma, às vezes, até manipuladora ou mesmo negativa. Pode ser que tenham momentos que a família culpe a criança por esses comportamentos egoístas e diga que ela só pensa nela e que tudo que ela faz é por seus próprios interesses e que ela não se importa com ninguém. Como vocês acham que seria se essa criança passasse por alguma experiência de perda? Por exemplo, um familiar muito querido, ou um acidente muito grave na família, ou até mesmo a separação dos pais. Até que ponto essa criança poderia se sentir responsável e culpada por esses acontecimentos? E se essa criança tivesse, antes de dormir, manifestado para o pai que ela ficou contrariada por alguma situação que aconteceu em casa, ou por alguma chamada de atenção do pai, e ela brigou com o pai e foi dormir assim, com essa raiva do pai. E esse pai vem a falecer. No mundo infantil, nesse imaginário da criança, ela pode se colocar como responsável por isso. Mas aí você, adulto, vai dizer: ai, nada a ver, né? Imagina que a criança vai ser responsável porque brigou com o pai. Só que no mundo da criança, não é bem assim que acontece. No mundinho dela e nos significados que ela dá aos fatos, lá sim podem residir ou residem esse tipo de pensamento. Então, imagina como que essa criança vai se desenvolvendo achando que ela tem o poder de causar tanto mal assim para as pessoas, né? A ponto de perder alguém tão querido. E aí essa criança pode começar a ter medo de dormir no escuro, ter medo de dormir sozinha, ela pode começar a ter medo de ir para a escola, de conviver com outras pessoas, ou até mesmo na hora de uma prova, ela assim ter um branco, né? Não lembrar do que tem que fazer, tamanho medo ela começa a sentir. Porque também os nossos professores, eles são e eles representam figuras de autoridade. Então o branco pode não ser em relação ao professor, e muitas vezes não é. O branco é em relação ao que aquela figura de autoridade representa para essa criança. Agora imagina que essa mesma criança que tenha passado por esse tipo de experiência, que ela tenha a oportunidade de trabalhar esses sentimentos e essa experiência dolorosa ainda na própria infância. Como é que seria a vida dela? Será que seria diferente na vida adulta? Será que ela passaria, melhor pelas próximas fases de desenvolvimento infantil, pela adolescência?
Será que ela teria uma vida mais fácil? Eu vejo que sim. Eu não só vejo, como eu experiencio na clínica as crianças passando por essa fase. E cada vez mais eu tenho forte convicção de que os medos que são enfrentados na infância, eles são superados de uma forma muito mais fácil, muito mais leve, com muito menos esforço da criança nessa fase da vida do que se deixasse por uma fase já adulta. Os monstros que a gente carrega da infância, sejam eles de medos, de raivas, de situação, né, onde nos sentimos injustiçados, ou até mesmo de situações onde não fomos compreendidos, ouvidos e até mesmo amados, esses monstros, eles crescem junto com a gente. E quanto mais tarde você deixar para tratar esse tipo de situação, maior o comprometimento na sua vida adulta, maior as dificuldades de você enfrentar o trabalho, os relacionamentos amorosos, os relacionamentos com os pais, os relacionamentos com as figuras de autoridade. Então, tudo isso se torna muito mais complexo e muito mais difícil. Então, trabalhar a criança na própria infância é uma das melhores coisas que nós, como pais, podemos entregar aos nossos filhos. E é assim que eu trabalho na clínica, focando no problema que a criança enfrenta hoje e trabalhando para resolver esse problema no momento em que a criança tem essa necessidade. Então, ela vem, ela trabalha esse problema, aparecem às vezes alguns 2 ou 3 associados, e à medida que a criança consegue se libertar disso, ela está liberada. Ela não precisa continuar indo no psicólogo sem fim. Por quê? A criança quer brincar, a criança quer viver, e é importante que a criança tenha também a percepção de que ela tem condições de já resolver boa parte dos seus problemas. Isso dá uma confiança muito forte para a criança. Então, queridos pais, observem os seus filhos, observem os comportamentos, e todos aqueles comportamentos que forem de tristeza muito intensa, raiva muito intensa, isolamento constante, né? Observe comportamentos normais da criança, de brincar, de gritar, de fazer bagunça, de esquecer coisas, né? Observe quando esses comportamentos habituais de rotina de todas as crianças deixam de acontecer. É nesse momento que é importante você identificar, né, em que ponto que isso está pegando para o seu filho e qual é a profundidade, né? Se for algo que você como pai, que você como mãe percebe que tem condições de trabalhar, trabalhe já nesse momento, né? Use toda a sua sabedoria e ajude o seu filho a superar essa fase, a passar por esse degrau de uma forma mais leve, mais tranquila, já resolvendo aquele problema naquele momento. Se você percebe que a situação ela é mais complexa, que ela tem algumas características que você percebe que só você não vai conseguir resolver, busque o apoio de um psicólogo, busque o apoio de um profissional, né, da psicologia capacitado para ajudar o seu filho nesse momento da vida. Eu tenho certeza que você vai estar fazendo um bem enorme para o seu filho. Então, queridos pais, cuidem bem do seu bem mais precioso.